Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para começar esse dia estudando a palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e de deixar ao final o seu gostei ou o seu não gostei. Paulo e o Deus desconhecido. Você sabe o que é interessante para um pregador do Evangelho que quer alcançar comunidades, quer alcançar pessoas que não são do seu círculo de influência? A primeira coisa é não menosprezar a cosmovisão daquelas pessoas acerca da espiritualidade. O apóstolo Paulo não menosprezou a religião dos atenienses, apesar de considerá-la equivocada, mas buscou pontos comuns nessa fé, nessa crença, para chegar ao coração dessas pessoas. Nós precisamos aprender isso definitivamente. Não dá para você ser combativo e militante na sua própria filosofia e crença para com as pessoas, porque você vai ser rejeitado. Se você começar um debate com quem você quer alcançar, é possível que você ganhe o debate, mas você perca o amigo e a oportunidade de levá-lo para perto de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi usado pelo Espírito Santo de maneira extraordinária. Eu fico impressionado como que ele começou abordando o assunto religioso e espiritual para com a sua audiência. Capítulo 17 de Atos, e o versículo 22 diz assim, ó: Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Que é interessante, né? Como que aquele povo, apesar da sua religião equivocada, como que eles eram tementes, né? Eles tinham vários deuses, eles tinham vários altares onde esses deuses eram adorados, e para que eles não cometessem o erro de deixar qualquer outro deus de fora, eles colocaram ali um altar com a inscrição Deus desconhecido, e foi exatamente a ponte que o apóstolo Paulo usa para alcançar aquelas pessoas. Primeiro elogiando, né, a sinceridade daqueles homens, daquelas mulheres que eram espirituais. Eles não eram ateus, por exemplo, eles não eram seculares, que não acreditam na espiritualidade, no mundo espiritual, não acreditam em qualquer tipo de fé. Essas pessoas eram pessoas dadas à espiritualidade, e Paulo elogiou isso. Se eles acreditavam em deuses, esse era um bom ponto de partida, porque Paulo estaria pregando sobre um Deus que estaria acima de todos aqueles que eles acreditavam. E o verso para memorizar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habitando em santuário feito por mãos humanas. Aí ele disse: olha, entre todos os altares, aquele ao Deus desconhecido, é precisamente esse que eu vos anuncio, né? De maneira respeitosa, de maneira sensível, ele prega sobre o seu Deus. Ele não foi como um especialista que tinha todas as respostas para as atitudes equivocadas da sua audiência. Se ele fizesse assim, ele prontamente seria rejeitado. Não, ele não se apresentou dessa maneira. Pelo contrário, né? Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas que desejava alcançar. Percebiam essas pessoas que Paulo lhe desejava o bem, né? E a profundo interesse que o apóstolo Paulo demonstrou, né? Demonstrou para com os atenienses. Andando por aí, pesquisando a sua religião, percebi que verdadeiramente vocês são religiosos, né? Eles estavam equivocados na adoração de vários deuses? Claro que estavam. Mas isso não precisava ser abordado naquele momento. O importante no início era o fato de serem devotos em relação ao que compreendia. E Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema, e então o explorou. Explorou esse tema. Você é religioso, você adora outro Deus, então nós vamos começar por aqui.
Eu também adoro um Deus. Você adora o seu Deus? Mas eu quero dizer porque o Deus que eu adoro é o Deus que fez os céus, a terra e tudo que nele existe, no planeta existe. Ele não pode habitar em templos feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas. Esse é o Deus que eu acredito. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e morreu para nos salvar. E a partir de então, ele desperta o coração daquelas pessoas para lhe ouvir acerca do seu testemunho. Olha que coisa maravilhosa. Ele alcançou o coração das pessoas? Claro que sim, através dessa atitude. Eu lhe pergunto, meu amigo, meu irmão, quando você encontra alguém que não acredita como você, como é que você começa a pregar para ela? É combatente? É militante? É disputa? É um debatedor? É um apologeta? De maneira que você enfrente os argumentos para tentar desmerecê-los? Como é que você pretende alcançar as pessoas que não acreditam como você? Nunca se esqueça, primeiro as pessoas aceitam você, depois aquilo que você diz. Se você se interessar genuinamente por essas pessoas, se você estiver com elas, porque você não influencia de longe, tem que estar de perto para influenciar, fazer a amizade com essas pessoas, somente assim você terá caminho aberto ao coração delas e poderá lhe transmitir o Evangelho, testemunhando do Evangelho, do poder que Deus tem em transformar pessoas e realidades, dizendo a essas pessoas que você foi alcançado, que funcionou para você, que você é mais feliz hoje do que antes de conhecer o Evangelho, e as pessoas irão te ouvir prontamente. Então, que pontes e que pontos de contato abririam oportunidade com as pessoas com as quais você se relaciona? Pense nisso no dia de hoje, tá bom? Ao encontrar alguém que não crê como você acredita. Vamos orar? Pai querido, nos ajude, Senhor, nessa difícil e árdua tarefa de pregar o Evangelho às pessoas que não conhecem. Nós não queremos usar de filosofias humanas e nem de nosso próprio esforço. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos para sermos guiados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.